Jamaica é todo número. Patigo che ponje karinje aire shari karinje kuinda chitengu karinje pakutina mulile karinje ranga imanya karinje vandigelende tukumari Amparo com Deus, o Criador do céu e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Começo em nome de Deus, o que realmente o misericordioso. A página principal que Jesus Cristo fez para construir o caminho cristão, o pilar principalmente, vem encontrar no Mateus capítulo 10, versículo 34. A cabeçalho disse que divisões por causa de Jesus. Não vem uniões por causa de Jesus. Vem divisões por causa de Jesus. Por causa de Jesus não há uniões. Uniões vêm por causa de Deus. Basta você se tirar na presença de Deus, se meter no Jesus, isso é divisões. Se tirar na presença de Deus, se meter no Muhammad, isso é divisões. Se tirar no Deus, se meter no grupo de Renam, isso é divisões. Por causa de Deus, se meter no grupo de MDM, isso é divisões. Por causa de Deus, se meter no grupo de Frelimo, isso é divisões. Mas Deus formou o grupo de Frelimo ser uma religião de salvação da vida mundana, onde que o povo não tem água, trabalho está na Frelimo. Onde que o povo não tem energia, trabalho está na Frelimo. Onde que o povo não tem medicamento de tratamento, trabalho está na Frelimo. Onde que o povo, a estrada está mal, a libertação, trabalho está na Frelimo. Onde que o povo tem que ter escolas e material escolar para estudar, trabalho está na Frelimo. Não vamos concluir tudo porque não vamos acabar a nossa tema. A nossa tema é de pilar principal de construção a religião cristã e islâmica. Jesus disse que divisões por causa de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus nos disse que não pensa que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito de espada. Eu vim para fazer com que essas coisas de conflito de espada acontecer. Já não é a paz do Senhor, é conflito do Senhor. É o que Jesus Cristo nos disse, o que ele vem trazer aqui no mundo. Jesus aqui no mundo não vem trazer paz, ele vem trazer conflito de espada. Então não é a paz do Senhor a referir a Jesus Cristo, é conflito do Senhor. Esteja contigo e contigo esteja conflito. Não é a paz do Senhor esteja contigo e contigo esteja a paz. Essa conta não é de Jesus Cristo. Disse que o filho ficará contra o seu pai. Esse é conflito de Jesus Cristo que trouxe. A filha ficará contra a sua mãe. A nora ficará contra a sua sogra. Vem 36. E os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família. O inimigo de uma pessoa será os da sua própria família. Aonde que você está se tirar na República de Moçambique, se lhe deixar o seu pai enquanto ele é corona Frelimo para tratar bem o seu povo, esse ali vai ser um seu inimigo. Se você está no fundamentais da Igreja Católica, por enquanto alguém também vem se dividir na Igreja Universal, você de Católica com a Igreja Universal, vocês já são inimigos. Se um do universário depois vai vir alguém para vir aprofundar a religião de Velho dos Apóstolos, deve saber que a Velho dos Apóstolos com católica e com universário e com outros vão ser inimigo. É onde que vê divisões por causa de Jesus. Jesus não trouxe paz, somente ele trouxe conflito de espada, de inimização, ficar contra um ao outro.
Não diz que o filho ficará contra o seu pai, a filha ficará contra a sua mãe, a nora ficará contra a sua sogra, verso 36. E os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família, verso 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim que aprofundei esse caminho cristão, essa pessoa não está favorecido comigo. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim que aprofundei esse caminho cristão, esta pessoa não está favorecido comigo. Aí não disse que, porque existe, como as pessoas dizem que eu sou baralhado. Claro que sim, porque depende da visão de cada um, da maneira como que ele está a ver. Às vezes dizem que se você, teu pai, ser bêbado, e você entrar na igreja, depois teu pai está te proibir você entrar na igreja, depois está te obrigar você beber, então este tempo você tem que vir e se afastar com seu pai e não se coordenar com ele. O assunto não vem assim. Você ser do aniversário, o teu pai ser de catorca, aí vocês são inimigos. Mas a falar a palavra de Jesus e a pegar a Bíblia nas mãos. Você estar de aniversário, o seu pai ser do velho dos apóstolos, aí vocês já são inimigos, mas todos estão a andar nas igrejas e a falar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas por causa de se licenciar no caminho cristão, Jesus vê divisões, por causa de Jesus não vê uniões por causa de Jesus. Então, quando disse que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que Jesus Cristo, essa pessoa não está favorecida com Jesus Cristo. Então, mandamento de Deus disse como no Êxodo 20, versículo 12, disse que respeita o seu pai e a sua mãe, para Deus te dar muitos anos de vida para você aqui no mundo viver. E no Levítico capítulo 20, versículo 9, Deus disse assim ao seu povo: quem vai amaldiçoar o seu pai, ser esse seu pai é velho, seu pai é feio, seu pai é bêbado, seu pai é surmático, seu pai é feiticeiro, seu pai é curandeiro, seu pai não sei, ele está a adorar a idolatria de fazer maquia no árvore, porque você rezar Deus no árvore, aí você está a rezar Deus por poder de Deus, porque quem fez a árvore foi Deus. E você rezar Deus na igreja, aí você está a rezar Deus por poder de pessoa que construir a igreja. Então aí há diferença. Então aí já há inimização de divisões. Então, Deus diz: quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será julgado à morte, será apedrejado perante a Deus, e esse é morto, porque ele desprezou o seu pai. Ele disse que a pessoa será culpado pela própria sua morte, porque ele desprezou o seu pai e desprezou a sua mãe. Então Jesus Cristo disse que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que caminho cristão, essa pessoa não está por fundamentais de ser valorizado com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele recebeu esse fé, primeiro ele começou a ofender o pai, a dizer que este aqui não é meu pai, à frente da mãe. Então havia coordenação, Jesus Cristo com a mãe, porque não havia maneira como ele que pegou grávida, mas por enquanto aí Jesus Cristo está a mandar a planta cristalismo a crescer. Não é meu pai, não é meu pai. Só ela testemunhar às pessoas que vê um anjo do céu que se coabitou com a Maria. A Maria pegou grávida por o Espírito Santo para ser nascido Jesus Cristo. Então a mãe ficou contente por rejeitação de Jesus para rejeitar o pai, a saber que ela já está colado com a mãe. Então a mãe é que sofreu a pegar grávida, claro que sim. Tá bom, fora, o caminho cristão está a crescer. Quando Jesus Cristo abandonou na terra dele de vez, o significado que rejeitou com a mãe dele de vez, sem lhe avisar que você, mamãe, a partir de hoje, você comigo, não se reconhecemos. Eu aqui estou no caminho cristão. Ele não avisou. Jesus se abandonou. Passou anos. Quando passou anos, aqui atrás as crianças estavam sendo nascidos, os seguidores de Jesus Cristo. A mãe viu que, tempo passando. Eu tenho que carregar esses irmãos para ir apresentar o irmão dele lá mesmo, como ele não quer para vir aqui. Então, a cabeçada dessa informação vem no Mateus capítulo 12, versículo 46. Diz que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos.
46. Disse que Jesus ainda estava falando para a multidão. Quando sua mãe e seus irmãos chegaram, eles ficaram do lado de fora, mas pediram para falar com ele. 47. Alguém então disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, mas eles pediram para se avistar com o Senhor. Jesus então lhe perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? 49. E apontando para os seus discípulos, ele lhe disse: esses aqui é que são minhas mães e que são meus irmãos. Versículo 50. E todos aqueles de quem faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Aí já está a testemunhar, a rejeitar, então a amaldiçoar o pai e a mãe, que ele é um filho de um pai que está no céu. Então, consoante de magia dele, e todas as pessoas acreditaram que, na verdade, este homem não é possível um homem que saiu nas tripas de uma mulher e nas costeiras de um pai, depois ter magia como essa magia que ele tem. Então, disse que quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, esses é que são meus irmãos, esses é que são minhas irmãs, esses é que são minhas mães, que faz a vontade do Pai dele, que aí então está a concluir, a rejeitar a mãe. Então começou a rejeitar o pai, que ele não é o filho do carpinteiro. Quando ele rejeitou o pai, que é o filho, não é o filho do carpinteiro, no fim vem ultimar com a mãe, na presença de multidão, que você não é minha família de verdade, que pegou grávida para me nascer a mim, para acrescentar aquela ensinatura que Jesus Cristo disse no Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus a dizer que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, esta pessoa não está favorecido comigo. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, esta pessoa não está favorecido comigo. Então Jesus Cristo rejeitou o pai, rejeitou a mãe, para ele se apresentar como é um filho de Deus que vem por poder majestação de Deus já vindo do céu. Não é uma pessoa que foi se coabitar entre o homem e a mulher, pegar grávida para ser nascido Jesus Cristo. Essa é que é a causa que foi construído o caminho cristão. Então quando foi nesta infância, os discípulos que recebiam aquela fé, ele conseguia também abandonar a família, seguir Jesus. Então um deles seguiu o pai dele faleceu. Ele lembrou que assim, meu pai para nunca vou avistar mais, eu estar somente com Jesus. Então vem no Mateus capítulo 8, versículo 21. Disse, o homem disse, um outro discípulo de Jesus lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir e enterrar meu pai. Vem versículo 22. Mas Jesus lhes disse: siga-me e deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Porque ele estava a pensar brincadeira. Jesus já rejeitou o pai dele e já rejeitou a mãe. Ele se apresentou como um filho de Deus e ali colocou barreira para construir caminho cristão. E esses são seus discípulos que aceitaram aquele caminho. Conseguiram a distanciar com os pais até adoecer enquanto está a morrer, onde que ele quer no último de morto para ele enterrar o pai. Jesus onde que disse que se você conseguiu se abandonar com seu pai na vivência dele até hoje está a morrer, se você acredita que vai estar com esse teu pai aí no morto, então vai. Mas à volta de lá você não vai estar comigo. Se você quer estar comigo, deixa lá esses se enterrar entre os mortos que não querem me seguir a mim. O gajo pensou que, então meu pai já morreu. Se eu vou lhe abandonar esse homem aqui, enquanto meu pai já morreu, vou ficar com quem? Epa, bem claro que o gajo seguiu Jesus Cristo. Isso é o que é a fidelidade que fez para ser construído caminho cristão. Jesus rejeitou o pai e a mãe à frente de multidão e vir se apresentar como que ele
é um filho de Deus. Então, todos os cristãos que receberam essa fé, eles têm que se considerar como são filhos de Deus. Deus é Pai. É onde que vem essa fé. Isso é que é pilar principal de construção caminho cristão. Murete de Wapuia, o Kaleke Nihio. O Kaleke Nihio, Mahiko Otene. Amém. A paz de Deus esteja conosco para sempre. Amém. Jamaica estás número 1. Patigo che ponje karinje aire shari karinje kuvinda chitengu karinje pakutina mulile karinje ranga imanya karinje vanjigele de tukumari karinje. O caminho, pilar principal. Amparo com Deus para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Em nome de Deus, o que realmente o misericordioso. O caminho principal que fez para ser construído a palavra Islam. Numa de que quem aprofundou a palavra cristão, Deus é ele profundador. Quem vai se meter neste caminho tem que adorar o dono por fundamentais. O que ele falou, seja, tem que ser isso. Se você não quer, nem vale a pena você se licenciar no grupo dele. Então, a causa que fez para construir o caminho Islã. Caminho Islã foi construído por causa das lideranças, dos líderes religiosos. Então, os israelitas é que são líderes religiosos. Por verdade e por mentira, juntamente aí. Então o Abraão saiu a fugir os religiosos que estão na Gana, foi se acampar em Maca, foi aprofundar a religião lá em Maca. Então, no morto dele, foi construir a campa dele, que foi chamado Al-Kaaba, é campa. Então, Allah, Al-Kaaba. Essa é uma tradição dos líderes religiosos. Então, aquelas pessoas que vão ficar a seguir aquela pessoa, a confiar todos a recomendação dele, até onde que ele vai morrer. Então, aquela campa dele vai construir uma forma de uma cabana. Então, a cabana de campa não vai se igualar com a cabana que as pessoas usam. Então vai construir aquela campa, então as pessoas vão ficar a adorar aquela campa, da maneira como que lhe adorava o dono quando estava vivo. Então lhe adoram em carnal, depois de morrer, lhe adora em espiritual. Então onde que existem essas campas, Al-Kaaba são campas. Tem campa de Abraão, tem campa de Muhammad, tem campa de Al-Mujahidina, tem campa de Al-Shabaab, tem campa de Al-Qaeda, tem campa de... Esses todos são kibrat dos grupos. Numa de que, como eu aqui sou Jawa, o nosso líder, todos nós Jawa, o líder grande é Mataka. Então, o líder Mataka é a terra. Então, o líder Mataka, ele descobriu que aquele que foi referido que Deus lhe criou a lhe tirar no matope, somos nós que fomos chamados negro, é que temos cor de matope. Mas aqueles que foram referidos, que foram criados a sendo tirados no fogo, são essas pessoas que foram chamados branco, cor dele vem como fogo. E aqueles que foram criados a sendo tirados no matope, cor dele vem como matope. Então, quando morreu aquele Mataka, nós todos que temos cor de matope, deveria a fazer oração a olhar campa de líder Mataka, porque é ele que descobriu a verdade de Deus, que nós que fomos chamados negros, é que temos direito de ser considerado como Adão, que temos cor de matope.
Os gênios são essas pessoas que têm cor de fogo e que se chamaram branco. Então, esses é que construem essas campas que se chama-se Al-Kaaba. Então, cada líder dentro de Mataka foi surgir Marta Chen Nemba, Chen Ponda, Chen Shivangula, Chen Tarika, Chen Ke. Esses então são os filhos. E eles também conduziam os grupos. E eles também, quando morrerem, têm que construir campa deles. São kibrates. Então, aquelas pessoas que estavam a seguir ali a família dele, eles têm que fazer oração de adorar aqueles campas dele. É onde que vê esse Allah na caça com Allah al-Mujahidina, Allah al-Shabab, Allah al-Qaeda, Allah Manj. O próprio por fundamentais desse Allah al-Kaaba foi Abraão, a primeira campa. Mas o segundo campa, que tem grande multidão, foi Muhammad. Então esse campa de Muhammad agora foi primeira do que aquele de Abraão. De Abraão agora já não é conhecido. E por isso vai encontrar por fundamentais de Al-Kaaba foi Abraão. Mas a chamada da oração vê Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Não vê Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu ya Ibrahim Rasulullah. Mas por fundamentais de Al-Kaaba foi por fundamentais de Abraão que aprofundou esse assunto de Al-Kaaba. Então, para você quer se licenciar nessa idolatria de Al-Kaaba, é preciso você aprender árabe, porque é uma idolatria aprofundada com os arabianos. Se é Deus dele. Allah é Allahu Al-Kaaba. E a abertura de juramento desse, a idolatria, vê Allahu Al-Kaaba Kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahu bukuratan wa asira, wa jahati wajhiya lillazi fattara samawati wal arzi muslimu wa ma'ana minal muslimina. Allahu Al-Kaaba Kabira. Esse assunto de Allahu Al-Akbar, porque essa campa de Muhammad tem grande multidão, mais que campa de Abraão, mais que campa de Al-Mujahidina, mais que campa de Ansar Sunna, mais que campa de Al-Qaeda, mais que campa de Al-Shabab, mais que campa de Quintal, campa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem grande multidão. É onde que vem Allahu Akbar. Então vem ao parando ao pé daquela Al-Kaaba dizer que Kulu huwa Allahu ahad, a dizer que o seu povo que diga este campo aqui que é único. Allahu Somadu. E você, esse campo aqui é que nós estamos a confiar, porque toda a oração dos muçulmanos confia aquela campa de Muhammad. Então é Allahu Somad. Aonde que a oração de muçulmanos, se não se aponta aquela campa, a confiança de oração dos muçulmanos não é perfeito. Então vem Allahu Somad. Lamu yardi wa lamu yuradu. Não nasceu e não foi nascido. Por quê? Deus, você não pode falar que não nasceu e não foi nascido. Isso é um presente de Deus. Somente aquela Al-Kaaba não nasceu e não foi nascido. Somente aquele foi construído. Mas não se disse que não foi construído. Só falava o assunto de nascer e ser nascido. Walamu yakullahu kufuwan ahad. E não existe nenhum país que aprofundaram o assunto de esse Al-Kaaba. Porque aquele é que é Al-Kaaba grande. São campas. E o que está lá em Maca? Lá em Maca não é assunto de Deus. Lá em Maca é assunto desses campas de Al-Kaaba. Por se registrar a idolatria dos arabianos. Então, quem que não se licencia nessa idolatria, vê a ofensa de ser chamado kafir, uma pessoa que não fala árabe. Então, primeiro você tem que aprender árabe, depois se licenciar nessa idolatria, você ficar a adorar. Essa é uma recomendação das pessoas bonitos e brilhantes deste cor aqui. Esses arabianos, cor dele não é assim. Esses arabianos, cor dele é assim. É por isso Deus disse que criou esse Lúcifer a lhe tirar no fogo. Não disse que ele criou Lúcifer a lhe tirar na ventania. Se fosse a lhe tirar na ventania, já nós não íamos lhe ver, porque a ventania não tem cor. Mas Deus disse que tirou o Lúcifer a lhe tirar no fogo. Esse Lúcifer, esse que falhou Deus a dizer que ele com Deus são um. Deus é ele. É um filho de Deus, é um Deus por trindade. E rejeitou o pai e a mãe a dizer que ele é um filho de Deus unigênito. Então todas as pessoas que seguiram esse Lúcifer deste cor aqui, tem que se considerar eles como são filhos de Deus, são deuses filhos. Deus está no céu, aqui na terra são eles que estão. É onde que foi aprofundado religiões.
as pessoas para adorar essas idolatrias. Então você adorar Deus embaixo de árvore, você está a adorar Deus por poder de Deus. Você adorar Deus dentro da igreja ou dentro da mesquita, você está a adorar Deus por poder das pessoas. Então, o peso dessa idolatria entre as pessoas que estão a adorar Deus embaixo de árvores e as pessoas que estão a adorar Deus dentro da igreja ou dentro da mesquita ou à frente de Al-Kaaba, ou atrás de Al-Kaaba ou na presença de Al-Kaaba, Deus é que sabe qual é as pessoas que têm peso na oração perante a Deus, porque isso é segredo de Deus, que não podemos nós ficarmos a construir grupo, agitar as pessoas que vamos aqui, cristão, se você quer ser salvado, acredita lá em Cristo. Vamos aqui, islamo, que se quando você quer ser salvação, acredita lá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acreditar uma coisa que você nunca viu. Se Muhammad na história disse que é uma pessoa que foi visto com aliguns. Jesus Cristo é uma pessoa que foi visto com aliguns. Nós aqui nunca vimos Jesus Cristo. Nós aqui vimos Jacinto Filipe Nunes. Nós aqui vimos Eduardo Mondlane. Nós aqui vimos Chissano. Nós aqui vimos Guebuza. Nós aqui vimos Samora Machel. Primeiro nós vimos Eduardo Mondlane. Segundo vimos Samora Machel, o terceiro vimos Chissano, o quarto vimos Guebuza, o quinto vimos Jacinto Filipe Nunes. Jesus Cristo nós nunca vimos e não conhecemos a voz dele. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca vimos e nunca conhecemos a voz dele. Mas as pessoas acreditam Muhammad e acreditam Jesus Cristo, não acreditam Eduardo Mondlane, não acreditam Samora Machel, não acreditam Chissano, não acreditam Guebuza, não acreditam Jesus Cristo, Jacinto Filipe Nunes. A paz de Deus esteja conosco. Esteja conosco para sempre. Amém. Então, a religião Islã, é preciso você aprender árabe, se identificar que eu sou a Maca, um povo de Maca, Ummat Muhammad, um povo de Muhammad, uma pessoa que morreu lá em Maca, está a se entregar na presença do Nepa, espírito mau de Muhammad. Então, o campo dele é que estava a fazer pessoas de oração para se dirigir nessa campa aí e se identificar que eu sou Ummat Muhammad. Não é Ummat Allah, porque Ummat Allah já é povo de Deus. Somente é Ummat Muhammad, uma pessoa que morreu. Então tem que fazer oração, apontar esse campo de Muhammad que construíram uma campa, deram o nome de Al-Kaaba. Então é Kibrat, na oração, para você orar a se dirigir nessa campa de Muhammad. Ummat Muhammad, povo de uma pessoa que morreu lá em Maca. Então, o campo dele é que ficou que as pessoas estão a se forçar a aprender árabe para adorar o campo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a ofender todos que são próximos deles, que não são nada, que nada são eles que estão a adorar o campo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Maca. As pessoas não são nada, que nada são eles que estão a adorar o campo de Jesus Cristo lá na Israel. Jamaica estás número 1. Patigo che ponje ai deixare kuvinda chitengu pakutina mulile kiranga imanya vanjigele de kumari